eu não sei quando que nós vamos conseguir, na realidade, ter um conceito objetivo, definido, na forma de atuar e oferecer segurança para as pessoas, sem que muitas vezes você venha transgredir direitos individuais, tanto daqueles que são muitas vezes impactados com alguns conteúdos, como aqueles que se acham no direito da livre iniciativa de expressão. Então, você colocar uma linha de proteção e de limite nesse aspecto, principalmente na internet, é muito complicado, muito complicado. E tem outras variáveis também que agora nos trouxe aqui, não somente aquelas no que diz respeito à insegurança que os estados têm no que diz respeito aos dados ali disponibilizados, estratégias de segurança nacional, como é vulnerável nesse aspecto. Me parece que a internet vai ser a ferramenta que vai encaminhar para uma unidade global, não somente no aspecto financeiro, mas de cultura também, porque ela não permite a clareza dos limites de atuação de quem ali opera, mas principalmente a opinião de vocês a respeito de uma legislação que não fosse um retrocesso ao conceito da neutralidade de rede, né? Mas essa legislação, ela também protegesse alguns valores no que diz respeito aos direitos individuais do cidadão. Porque a partir do momento, às vezes até, porque nem todos aqueles que operam, que têm o controle, que publicam, que se utilizam da internet para publicar, para esbiotar, são pessoas que têm um comportamento ético. E muitas vezes, quando um fato, mesmo que seja mentiroso e criminoso, ele venha a ser propagado, traz danos muitas vezes irreparáveis de imagem. Pela expertise que os senhores têm nesse aspecto, qual a sugestão que vocês dariam para o parlamento, para essa comissão, atuar numa legislação que não trouxesse aí retrocesso no conceito de neutralidade de rede, porque essa é o encaminhamento que se dá no âmbito global, mas também trouxesse seguranças aí para o cidadão. Eu vou citar um exemplo aqui para os senhores. Casualmente eu estava na minha cidade lá, participando de um aniversário onde tinha algumas crianças. E eu conversei com um pai porque ele estava muito preocupado, porque ele pegou o tablet de um de seus filhos e era um menino de 9 anos de idade. E o pai, entrando no histórico desse tablet, observou ali conteúdos que não seriam conteúdos adequados, tanto no aspecto de pornografia, como também de violência, para uma criança dessa idade que está formatando ainda os seus conceitos no que diz respeito a valores e caráter. E o ser humano, ele é o resultado daquilo que engorda os seus pensamentos. E a internet, ela é atrativa, ela é um mundo que ele não tem fim. Como os senhores... Aí eu pensei, olha, nós estamos lá com a CPI dos crimes cibernéticos, talvez, através de uma legislação, propor que os sites que trabalham com esse tipo de conteúdo tenha que ter ali uma chave identificando, se a pessoa tem o direito de entrar naquele portal, mas ele tem que identificar ali o seu CPF, a sua idade, para comprovar que a sua idade é uma idade adequada para ter acesso àquele tipo de conteúdo. Porque
a dizer, mas isso é responsabilidade da família. Nós não podemos ser hipócritas e entender que o pai e a mãe vai ter condições de estabelecer uma vigília aí onipresente e onisciente sobre as crianças 24 horas por dia, e as crianças são curiosas. Então, seria nessa linha a minha pergunta aí, os senhores, qual seria a forma que nós poderíamos, através dessa comissão, propor uma legislação que fosse moderna e trouxesse alguns contrapesos aí, para que possamos proteger, principalmente aqueles que ficariam vulneráveis a essa neutralidade. Obrigada, presidente. Então, passo a palavra ao Marcum. Eu vou tentar ser telegráfico. Alô, tá rolando? Tá. Tentar ser telegráfico, porque, obrigado, vocês já estão com pressa para ir trabalhar. E faz todo sentido. Quebra de neutralidade da rede, estou para ver uma boa justificativa ainda, tá? Não gosto nem da exceção técnica que a gente tem no Marco Civil hoje, perdi essa briga lá atrás. Acho que boa parte das discussões que querem quebrar a neutralidade da rede hoje estão... É alguma outra coisa transvestida, se você olhar bem, você vai ver que não precisa quebrar a neutralidade da rede para resolver esses problemas, porque, por exemplo, não é por aí que você vai resolver o acesso da sua filha ou não a conteúdos impróprios, tá? É isso. É tentar tapar o sol com a peneira, sua filha vai ter sempre uma outra forma. E eu entendo quando você diz que a gente não pode ser hipócrita de achar que os pais vão falar com os filhos. Fico muito triste de entender essa afirmação. Mas é isso, já que é para fazer um decreto que não vai fazer para nada, faz um que obriga os pais a conversarem com os filhos e não tenta regular a internet. Porque, enfim, vocês sacaram, né? É tenso o lance. Mas só se resolve isso com educação. Feliz ou infelizmente. Não é uma medida técnica, isso vem de muito antes da internet. Posso contar de vários casos de exposição de conteúdo impróprio da minha infância, não mediada pela internet, e não tem como se resolver isso. Guarda de logs, né? E essa questão de facilitar sem ordem judicial. Muito tenso, seja acesso a IP, qualquer informação, tá? Eu já acho difícil, de novo. A ordem judicial, a gente já sabe que ela no Brasil serve a quem tem dinheiro. Então já é um problema, ok? Mas pelo menos você tem toda uma instância aí, que é o judiciário, que está pensada para resolver esse tipo de conflito, para ver se esse caso especificamente vale ou não. Deixar isso na mão da Polícia Federal, com todo o apreço que eu tenho à classe, acho complicado. E aí eu dou um exemplo muito prosaico. Quando a gente resolveu comprar o ônibus Hacker, o primeiro ônibus que a gente ia comprar, um amigo meu da Polícia Federal me mandou um e-mail e falou, não compra esse, porque o dono desse tem ficha na polícia. Eu falei, muito obrigado pela informação, mas olha o grau de violação da privacidade de um cidadão, que ele tem acesso arbitrariamente. E a gente vai dar mais esse monte de informação, e aí você fala, mas será que tem que tirar o acesso à ficha criminal do Polícia Federal? Não. Mas quando você está falando do fluxo de informações da rede, bom, o Pedro falou um pouco sobre como isso respinga lá, né, na macropolítica mesmo, assim, né? Então, são muitas informações e o que a gente pode fazer com isso não está no gibi. O problema, e aí volta a história da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem uma emergência muito mais premente que é editar essa lei. Porque hoje a Polícia Federal não tem esse acesso, mas o Facebook tem. E pode fazer o que quiser com esses dados, inclusive vender para quem oferecer mais dinheiro. Muito preocupante. Alguém deu uma sugestão no meu Telegram, que eu achei massa de passar para vocês, deputados, que é, já que você vai pedir para o seu filho, filha, primo, te ajudar a entrar na internet e conhecer como funciona o torrent, tem 3 séries que valem acessar. Black Mirror, especialmente 3ª temporada, fala muito de privacidade da rede, tá? Das tecnologias da rede. É um seriado que problematiza isso, vale acessar, ou comprar o DVD, como vocês preferirem. The Wire, que é uma série ainda mais antiga, vai falar sobre grampo telefônico, né? E problematiza muito essa questão do ponto de vista político. E eu diria até Narcos. Quem não viu, vale ver, Wagner Moura, espanhol e tal. E o Narcos tem uma coisa muito louca, porque ele passa ao largo dessa questão da privacidade, e é tudo muito natural, né? Todo mundo grampeia todo mundo, é uma festa do caqui, os Estados Unidos pegando informação de todo mundo, ninguém acha isso muito preocupante. Eu acho. Então, reassistam, quem não viu ainda Narcos, pensando, mano, olha quanta galera que não tem nada a ver com o papo está sendo grampeada por causa de uma investigação que, tudo bem, prende Pablo Escobar, beleza.
Mas a proporcionalidade disso para quem não tinha nada a ver com o Pato é um problema. Certo? O telefone do Pablo Escobar eu acho que é justíssimo, mas pode ter ordem judicial. Deixa eu ver. Só para finalizar, pirataria, de novo, acho que a gente precisa de uma revisão da lei de direitos autorais. Acho que ela ganha um novo contexto nas redes digitais, mas eu só gostaria de desmentir o Jackie Chan e o Arnold Schwarzenegger, que na entrada do DVD diziam que roubar um filme era a mesma coisa que roubar uma bolsa. Não é. É completamente diferente. Eu não roubo nada quando eu subtraio da internet, porque eu não subtraio, certo? Continua lá, todo mundo tem acesso. Eu fiz uma cópia digital, não doeu em ninguém, não arranquei pedaço de ninguém, literalmente. Fiz uma cópia, ok? Então, acho que telegraficamente é isso aí. Só uma última coisa sobre educação que vale. Eu uma vez fiz uma oficina, eu faço umas oficinas de política, e uma delas chama Como Fazer um Projeto de Lei. E eu fiz em Ribeirão Preto, e o grande tema das criancinhas lá, era uma molecada de 11 anos, a grande preocupação deles era bullying, tá? Porque, enfim, bullying é uma questão, inclusive do ponto de vista das crianças. Eu falei, ok, essa é a questão, qual é a solução? E eles elencaram uma lei, criaram um projeto de lei, que eu posso até encaminhar, quem sabe vira lei federal, que dizia que tinha que ter, eram só 3 pontos, então tinha que ter um feriado para discutir a questão do bullying na escola, de preferência na quarta-feira, para emendar. E todo mundo tinha que parar o que estava fazendo, menos bombeiro, policial e médico. Mas o que eu gostei mais, e que eu me arrepio sempre que eu lembro, era o 4º ponto da lei, onde a menina falava assim, os pais precisam conversar com os filhos. Porque é isso. Eu entendo a hipocrisia de dizer que não dá para deixar isso para os pais fazerem. Mas se não dá para deixar para os pais, porque a gente está nesse processo, precisamos educar os pais, talvez. Se não dá para deixar para a escola, porque na Câmara Municipal de São Paulo a gente cortou do Plano Municipal de Educação debate sobre gênero e sexualidade. Se não dá para deixar para isso, deixar para a Presidente, eu não vou aceitar esse tipo de provocação. Eu não vou aceitar esse tipo de provocação. Os convidados, eles foram tratados com o devido respeito, e eu não vou aceitar esse tipo de provocação. O assunto aqui é sobre crimes cibernéticos e não sobre ideologia de gênero. Por favor, o senhor se recolha no conteúdo que é pertinente à discussão. Tá bom. Já que não se pode discutir sexualidade na escola, certo? E não se discute sexualidade em casa, acho extremamente complexo que a gente tente regulamentar o acesso às informações sobre a sexualidade tecnicamente na internet. Acho extremamente complexo. A minha discussão aqui passa por um campo que ou a gente resolve isso no campo do diálogo com nossos filhos, e aí cada família tem total liberdade para discutir com os seus filhos como quiser esse assunto, pelo menos essa é a minha posição, total liberdade, ou não vai adiantar, porque, feliz ou infelizmente, não existe solução técnica para resolver este problema. Seja conteúdos que digam respeito à sexualidade, seja conteúdo que digam respeito à violência. Hoje eu vinha no voo e estava passando lá um seriado com pessoas mortas, né? Seriado de crime, e é isso. E a criança do meu lado estava assistindo aquilo. Televisão mostra gente seminua há anos, e você não consegue regulamentar esse tipo de prática. Então, assim, desculpa, não era realmente a minha intenção ofender. De verdade. Mas eu faço esse apelo de que a gente entenda que essa legislação no nível técnico não vai conseguir resolver esse tipo de problema. A gente precisa, sim, puxar essa discussão para o campo educacional. Mas me desculpa de novo se eu ofendi, não era a intenção. Obrigada. Conceda